Todo domingo, a cidade desperta e há um grupo de pessoas que escolhe começar o dia da melhor forma possível. Elas se reúnem para aprender, crescer e serem transformadas pela palavra. Essa é a Escola Bíblica Dominical, um tempo de estudo, comunhão e fé. Aqui, cada versículo ganha vida, cada lição molda o caráter e cada encontro renova a alma. Para quem não quer perder nada, nasceu a EBD Vox, a Escola Bíblica Online. Conteúdo acessível, dinâmico e cheio de propósito, para te acompanhar onde você estiver. Mas nada substitui o calor da presença, o olhar, a troca, a comunhão. Por isso, te esperamos também nas aulas presenciais, aos domingos na matriz e em dias alternativos nas congregações. Aprender é mais do que acumular conhecimento, é viver a palavra, todo dia, em todo lugar. Vox, ouça, viva, transforme. Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox. Que alegria! Mais uma semana nós podermos comunicar ao teu coração uma lição do nosso trimestre das escolas bíblicas dominicais, onde nós estamos estudando nesse trimestre sobre a Santíssima Trindade. Como nós encontramos na Bíblia Sagrada a revelação de um Deus que é um e também é três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos já falando lá nas últimas semanas, quando introduzimos estas lições, e já começamos também, até a semana passada, falando sobre a pessoa de Deus, caminhando com os irmãos dentro da revelação bíblica desta manifestação que é um mistério. A Santíssima Trindade é um mistério que nós precisamos receber pela fé. Na semana passada aqui nós mencionamos que nós não podemos dissociar o Pai do Filho e do Espírito, o Filho do Pai e do Espírito, o Espírito do Pai e do Filho. Nós precisamos conceber a doutrina da Trindade pela fé, entendendo que é uma revelação do Espírito ao nosso coração, a partir da leitura da Bíblia Sagrada, que em sua totalidade está além da nossa compreensão. Então hoje nós estamos recebendo aqui nosso querido professor Leonardo, mais uma vez conosco. Nós temos a alegria de tê-lo e eu queria que tu já deixasses a tua saudação para os nossos irmãos. Amém, queridos irmãos, sejam todos mais uma vez bem-vindos à ministração de mais uma lição da nossa revista, em que hoje nós vamos dar continuidade, ao estudo da Santíssima Trindade, e hoje em especial estudando a respeito do Deus Filho. Exato. Que desempenha na nossa salvação um papel fundamental. Dentro da doutrina da Trindade nós entendemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um com seu papel, cada um desempenhando uma função. E hoje então, a partir dessa lição, a partir desse tema, nós vamos trabalhar a respeito de Jesus. Muito bem, muito bem. Então é isso, começamos a falar agora sobre o Senhor Jesus Cristo. Até semana passada nós falamos sobre Deus Pai, e agora a gente tem uma sessão de lições sobre o Deus Filho. Depois seguimos falando sobre o Senhor Espírito Santo. E veja, irmãos, que nós estamos indo progressivamente nesse estudo, e que também há uma conexão muito forte com o que nós viemos estudando ao longo de 2025. Já mencionamos aqui, iniciamos 2025 combatendo heresias. Naquele momento falamos sobre diversas heresias, a maioria delas atacando principalmente a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo, enfim, assuntos que nós estamos podendo aprofundar agora ainda mais. Também no ano passado estudamos sobre o Verbo que se fez carne, a partir do Evangelho segundo escreveu João. Nós passamos 3 meses estudando o Senhor Jesus e agora dentro da doutrina da Trindade, mais uma vez falando sobre o Senhor Jesus. Irmão William, irmão Leonardo, não é demais falar sobre Jesus? Nunca é demais falar sobre Jesus. Jesus é o assunto principal da Bíblia Sagrada e nós poderíamos passar a eternidade
não é, estudando, meditando, aprendendo, não é, sobre ele, porque ele é maravilhoso. Nós vamos então, não é, a lição 5 desse trimestre, onde o tema é o Deus Filho, e o nosso texto áureo está no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 17, o versículo 5, a parte B deste versículo, onde nós temos aqui, né, a fala de Deus dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." Uma citação do que acontece, uma transfiguração do Senhor Jesus, que é um episódio fundamental para a lição desta semana. Nossa verdade prática nos afirma que Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Então, quando nós aprofundamos aqui, não é, o estudo dessa semana, nós vamos ver que basicamente o objetivo desta lição é manifestar, endossar, enfatizar a divindade do Senhor Jesus Cristo e o seu papel, como o Léo comentou, na nossa salvação como único mediador entre Deus e os homens. E a nossa lição começa falando especificamente sobre isso, não é, a divindade do Filho, porque há, Léo, uma dificuldade de interpretação, não é, quando nós nos referimos a Jesus como Filho de Deus. Na semana passada nós mencionamos isso aqui na lição, quando falamos sobre a paternidade do Pai, que nós não podemos compreender a filiação, a paternidade, essa relação pai e filho a partir da experiência humana que nós temos. Porque quando nós falamos de filho na experiência humana, é alguém que nasceu em algum momento, que foi criado em algum momento, e Jesus, não é, apesar do título de Filho de Deus, não foi criado em nenhum momento. Ele é um com o Pai. Nós temos, não é, uma base bíblica muito sólida sobre esta verdade. Ele mesmo declara isso diversas vezes, e João é o que dá maior ênfase para esta doutrina, né? Então, Jesus não foi criado. Nós estamos enfatizando isso ao longo de todo o trimestre, porque ainda muitas vezes é algo que gera uma certa dificuldade de compreensão para algumas pessoas. Se ele é filho é porque foi criado. Não, esta expressão de filho diz respeito à relação entre as pessoas da Trindade e também à revelação dessas pessoas para nós, que nós possamos compreender então como se dá a função de cada um deles dentro dessa doutrina. Eu queria, Léo, que tu nos ajudasse aí ainda nessa abertura sobre a divindade do Senhor Jesus. Quando nós falamos a respeito da divindade de Jesus e o termo, né, o Filho de Deus, que, como tu falaste muitas vezes, a nossa experiência aqui, ela dá a entender de algo criado, de algo gerado. Mas até mesmo esse termo, o Filho de Deus, para Jesus, quando nós começamos a nos aprofundar um pouco, a ênfase está em ele possuir a mesma essência de Deus. Então, quando Jesus se refere a ele mesmo como o Filho de Deus, a característica, o elemento que ele quer chamar a atenção é que ele é um com o Pai. Sim. É que ele possui a mesma natureza do Pai, a genética do Pai. E embora a nossa lição na leitura bíblica em classe, ela traga os evangelhos de Lucas, escrito para os gregos, o evangelho de Mateus, escrito para os judeus, o evangelho de João nos traz muito essa ênfase da natureza e da divindade de Jesus. Porque um dos argumentos de João, um dos alvos de João ao escrever o seu evangelho, era também combater as heresias que já haviam naquela época a respeito da natureza divina de Jesus. Então é por isso que nós vemos, né, já na abertura do evangelho de João, que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus. Nós vemos também as afirmações de Jesus ao longo do evangelho, de que ele e o Pai eram um, de quem olhava para ele também via o Pai,
né? Também vamos ver mais adiante o eu sou, né? Os 7 eu sous do Evangelho de João. Tudo isso corroborando, né? Se encaminhando para atestar a divindade de Jesus. Perfeito. Nós precisamos resgatar, então, o conceito judaico de filiação. Quando nós lemos, não é, especialmente ali o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos encontrar algumas citações que nos dão luz, não é, a esse entendimento, porque se os irmãos verem os fariseus, não é, muitas vezes eles se referiam a sendo filhos de Abraão. Não é, e Jesus até muitas vezes também contra-argumentou com eles usando essa autodefesa que eles faziam. Nós somos filhos de Abraão. Em que sentido são filhos de Abraão? Outra vez Jesus também, não é, vai se referir a eles como filhos daqueles que mataram os profetas no Antigo Testamento. Em que sentido são filhos, não é? É justamente nesse sentido de terem a mesma identidade, não é? No sentido de terem essa mesma natureza. Então a substância é a mesma. Por isso que no conceito judaico, essa ideia de filiação traz esta perspectiva que nos ajuda a entender de forma mais clara por que, então, Jesus é identificado como sendo filho de Deus. Não é por um aspecto criacionista, é por ser participante da mesma identidade, da mesma substância, da mesma natureza do Pai, não é? Assim como também do Espírito. Obviamente tem um desafio. Nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, né, há uma citação que diz que Jesus é o primogênito da criação. E quando muitas pessoas se deparam com esse texto, ali se cria uma dificuldade de entendimento. Se Jesus é o primogênito da criação, significa que ele é o primeiro que foi criado. Mas nós precisamos voltar outra vez, não é, a uma questão conceitual da palavra primogênito e do que significa este título. Então, sim, tem um aspecto que é relacionado a ser o primeiro filho, mas também a palavra primogênito carrega em si a essência daquele que tem a primazia, não é? Daquele que é o chefe. Então, o cabeça. É nesse sentido que Jesus é o primogênito. Não é porque ele foi criado primeiro, é porque em relação a tudo que existe, ele é o maior. Ele é quem tem a primazia. Ele é o cabeça de tudo que foi criado. Então, isso explica este texto e acomoda-o dentro desta doutrina da divindade e da eternidade de Jesus, co-substancial com o Pai e com o Espírito. E aí eu trouxe, Léo, até para dar mais clareza para os irmãos, né, a nossa declaração de fé. Porque nós temos um credo na Assembleia de Deus e as nossas revistas da CPAD sempre fazem menção a esse credo, né, essa declaração de fé. Tem uma série de itens lá, se você não tem, inclusive, sugiro que você adquira para que você possa compreender aquilo que nós, como denominação, cremos a partir da Bíblia Sagrada. E um dos pontos da nossa declaração de fé é sobre Jesus, o Filho de Deus, não é? E ele tem por título O Filho é Deus, e diz assim: o Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, então ele é eterno, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, consubstancial com o Pai, em grego homonosion, não é? Que significa da mesma substância com o Pai, qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele é a segunda pessoa da Trindade que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo, como algumas pessoas creem. Confessamos que o Filho é autoexistente e eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que em obediência ao plano do Pai morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo. Então veja que há uma
abrangência aqui muito bem pontuada a respeito da doutrina, não é, e revelação do Senhor Jesus Cristo. E a nossa lição, além de enfatizar a divindade do Senhor Jesus Cristo, que é o ponto que nós estamos aqui explorando neste primeiro momento da lição, né, ela vai também nos dizer que não há uma divergência entre a natureza humana e a divina do Senhor Jesus, que ele é 100% homem e 100% Deus. Quando nós falamos a respeito da dupla natureza de Jesus, e é o que a teologia vai chamar de união hipostática, Sim. a unidade, o equilíbrio, né, e a perfeita unidade dessas duas naturezas, ela é essencial para a nossa salvação. Porque caso fosse, ou vamos dizer, né, 75% Deus e só 25% homem, ou 75% homem e 25% Deus, a nossa, toda aquilo que nós pregamos e que nós defendemos e que nós vivemos como cristãos hoje, não seria possível. Sim. Porque e Hebreus vai falar muito a respeito disso, de que era necessário de que ele assumisse toda a nossa humanidade, para que assim ele pudesse se tornar um perfeito sumo sacerdote. Aí nós vamos ver lá em Hebreus 7, recomendo que os irmãos leiam, que vai falar a respeito, né, do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E até tem um versículo que eu acho muito bonito, porque diz que aqueles que se achegam a ele, né, de que ele assumiu a totalidade da natureza humana, e porque ele assumiu a totalidade da natureza humana, nós podemos encontrar socorro, podemos encontrar, né, Hebreus, agora eu lembrei do texto, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, que vai nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, ou seja, a experiência humana pela qual ele passou se assemelha à nossa. Claro que em razão da natureza dele humana ser semelhante nesse sentido à perspectiva de Adão antes da queda, né, sem pecado, pode gerar um pouco de confusão às vezes, mas a verdade é que em razão dele ter assumido toda essa natureza, a gente pode encontrar socorro. Sim. E em contrapartida, quando nós falamos da natureza divina, se não houvesse essa totalidade, essa perfeição da natureza divina, o sacrifício dele não seria o suficiente. Perfeito. O sacrifício dele não poderia, de fato, nos justificar e trazer expiação sobre todos os nossos pecados. Mas todos nós, né, graças a Deus e glória a Deus por isso, nós temos usufruído aí de mais de 2000 anos de história em que, graças a esse sacrifício perfeito de Jesus, 100% homem, 100% Deus, a gente tem sido reconciliado com o Senhor. É verdade. E nós vamos ter como base ainda da divindade de Jesus os seus atributos. Então, estamos diante de uma realidade, Jesus é Deus, está posto, acho que está super acomodado, inclusive, dentro do texto bíblico, não deixa margem para discussões. Além disso, isso foi discutido amplamente em diversos concílios ao longo da história, para a gente também amortecer essa doutrina. Nós temos a realidade de que Jesus, sim, tem uma dupla natureza, e nós temos a realidade de que Jesus é participante dos atributos de Deus que provam a sua divindade. Então o texto sagrado vai nos dizer que ele é eterno, ele é imutável, ele é onisciente. Nós temos todos os atributos que reforçam a sua divindade, e isso também nos dá segurança de poder afirmar biblicamente a divindade do Senhor Jesus como sendo o Filho de Deus. E é importante, irmãos, nós entendermos esta concepção bíblica dos atributos do Senhor Jesus Cristo, para não incorrermos no erro de, em algum momento, pensar que Jesus é menos que o Pai,
não é? Porque aí nós estaríamos incorrendo naquela heresia, não é? Do subordinacionismo que surgiu lá em Orígenes, que dizia que o filho é menor que o pai e o espírito é menor que o filho, e um está subordinado ao outro, não é? Em níveis de maior e menor autoridade, divindade. Isso é uma heresia. Nós entendemos biblicamente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, o mesmo Deus, participantes da mesma natureza, e é importante nós não incorrermos neste erro de pensar que há uma diferença, não é, entre as pessoas da Trindade Divina. E entendida a divindade do Senhor Jesus, e obviamente nós vamos ainda aprofundar mais na lição presencial desta semana e ao longo do que nós estamos estudando esse trimestre, inclusive convidamos os irmãos a participarem da lição presencial na sua congregação, na matriz, aqui domingo pela manhã, mas entendida a divindade do Senhor Jesus, nós vamos avançar para a centralidade então que o Filho tem, tanto na nossa salvação quanto nas Escrituras. Nós começamos aqui falando que Jesus é o centro da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada gira toda em torno dele. Então Jesus está no centro de tudo. Já nos primeiros capítulos da Bíblia, a semente da mulher, já então ali já mesmo na queda da humanidade, Deus ele já faz menção àquele que viria para nos salvar. Então, desde Gênesis até a vinda de Jesus e a consumação de sua obra, nós podemos ver no Antigo Testamento o que a teologia vai chamar de doutrina da provisão. Deus o tempo todo ele provendo e ele movendo as circunstâncias, movendo as coisas até Jesus. E aí entra o que nós também mencionamos no início da lição a respeito da transfiguração de Jesus, porque a medida da separação ali que nós vemos da Bíblia Sagrada, nós vemos principalmente a lei, Pentateuco, e os profetas. Então nós vemos na transfiguração Moisés ali aparecendo, representando a lei, e Elias representando então os profetas. E a partir disso, o entendimento que nós precisamos ter é que tanto a lei quanto os profetas apontam para Jesus. Sim. Que embora existisse no Antigo Testamento, na lei, toda as leis cerimoniais, sacrificiais, tudo isso era apenas uma sombra, porque apontava para Cristo. E da mesma maneira, todas as profecias, sejam do profeta Isaías, Jeremias, as mensagens de esperança a respeito de uma nova aliança, também apontam para Jesus. Se nós vermos, por exemplo, o livro do profeta Isaías, até que muitas vezes é chamado de o profeta messiânico, sim, nós vamos ver ali um nível tão rico de detalhes a respeito daquele que viria, Jesus, que é inconfundível. Exato. E quando nós olhamos o episódio da transfiguração, que também é um mistério, ali há uma revelação tão grande, disso que o Léo está nos explicando, que é quando o texto menciona a presença de Moisés e Elias como testemunhas do cumprimento daquilo que Deus tinha dado para eles na antiga aliança, de forma transitória e talvez podemos dizer até paliativa. Então veja que Moisés ele sobe no Monte Sinai, ele recebe a lei de Deus, e depois transmite para o povo. Elias, como o príncipe dos profetas, ele sobe no Monte Horebe e ali ele vive aquela experiência do altar e da manifestação de Deus no ministério profético. E Jesus agora sobe no monte, e nesse monte está Moisés e Elias, como se tudo estivesse acontecendo naquele momento. Porque nós sabemos que para Deus
Não existe ontem, hoje e amanhã, não é? Deus, ele é. Então, Jesus, ele entra nesse cenário e é como se estivesse tudo acontecendo no mesmo dia e Deus mostrando para Moisés e para Elias que em Jesus está se cumprindo aquilo que eles receberam de forma transitória, agora sim com um caráter permanente. Então, nós vemos que a lei foi dada para levar as pessoas a Jesus, porque foi Paulo quem escreveu que ela é como um aio, não é? Que nos conduz até Ele. Os profetas foram dados para levar as pessoas até Jesus, não é? E agora estão ali representados tanto a lei quanto os profetas, e todos eles enxergando a consumação, a concretude daquilo que eles receberam. E aí a voz de Deus que emana de uma nuvem que resplandece, naquele momento, ela brada, que é o textuário da lição, dizendo: este é o meu filho amado. Ou seja, Deus está dizendo: aqui eu estou, não é? Na pessoa de Jesus, ele é da minha natureza, é a minha identidade revelada, sou eu revelado em Jesus, não é? E este é o cumprimento para Moisés e para Elias de tudo que eu entreguei a vocês lá no passado. Então esse é um mistério tão lindo, mas uma revelação também tão grandiosa dessa divindade, onde já mostra a glória de Jesus como Filho de Deus. Por isso, transfiguração, não é? Onde nós já temos ali com o testemunho dos 3 discípulos, não é? Este Jesus que é Deus. Então até aquele momento eles estavam acostumados com o Nazareno que fazia milagres e pregava boas novas, mas agora eles estão vendo o Deus encarnado, de fato, sendo revelado ali naquele momento, naquele monte. Então, em resumo, né? Jesus é o tema central da lei, dos profetas, de toda a Escritura, tudo circula ao redor da pessoa dele. E algo que me chama bastante atenção na transfiguração é a fala de Deus, que é o nosso texto áureo. Porque até onde eu me recorde, Deus brada dos céus durante a vida e ministério de Jesus em apenas 2 momentos. Sendo o primeiro no batismo de Jesus, quando ele desceu as águas com João Batista, e agora na transfiguração. Então nós podemos ver a seriedade do momento ao ponto de Deus bradar dos altos céus. Sim. E outro ponto também é que a partir da transfiguração, né, o ministério de Jesus, ele começa a se dirigir então para Jerusalém, onde então ali existem mais uma série de eventos, de episódios com os fariseus, em alguns dos seus demais discursos, que já vão estar ali levando ele em direção à cruz. Então, algo que eu já ouvi algumas vezes também a respeito de todo esse contexto é que quando Deus Pai brada dos altos céus: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, que me traz alegria, era uma maneira também de Deus estar apoiando o Filho no ministério dele, de ele estar também comunicando ao Filho que aquilo que ele faria ali para frente também lhe traria alegria. Que a nossa lição apresenta como a aprovação do Pai ao Filho, né? Exato. É Deus aprovando o ministério do Senhor Jesus nessas ocasiões e, obviamente, acompanhando, né, durante o transcurso da sua jornada terrena aqui nesta terra. E nós vamos entender, né, aí já indo para o último tópico da nossa lição, que o Senhor Jesus ele veio com uma missão redentora. Não é? Quando tu falastes antes sobre os papéis que existem dentro de cada uma das responsabilidades pertinentes às pessoas da Trindade, não é? O Senhor Jesus é aquele que redime a nossa vida. Ele é o nosso Boaz lá da história de Ruth, não é? Ele é aquele que nos resgata do nosso estado
de perdição. Então Jesus desce a essa terra, o Filho de Deus vem com uma missão redentora, de se colocar no lugar de alguém que tem o direito de poder mudar a nossa história, nos conceder a salvação. Obviamente aqui a gente não vai entrar no detalhe da redenção propriamente dito, mas trazer a ênfase de que Jesus, por esta natureza humana, que é participante da natureza divina, ele se torna o único, diz a Bíblia Sagrada, mediador entre Deus e os homens. Então ele é aquele que não pecou, então ele é o homem perfeito. Paulo se refere como sendo o segundo Adão, não é? Que pode nos levar até Deus, uma vez que ele se entregou e morreu a nossa morte, sobre si levou os nossos pecados. E aí nós temos essa mensagem que o próprio Deus prega no dia da transfiguração. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, e ele faz um adendo que ele não fez lá no batismo: escutai-o. Escutai-o. Ouvi o que ele tem para dizer, porque a palavra que ele carrega é uma palavra digna de ser ouvida. Esta palavra é a palavra da salvação, é o Evangelho, não é? Que é a materialização da obra do Senhor Jesus entrando no nosso coração através da pregação. Então, esse escutai-o aqui, ele é fundamental nesse processo da nossa redenção. Paulo é quem escreve aos Romanos dizendo que a fé vem pelo ouvir, e Exato. o ouvir da palavra de Deus. Então Jesus, e aí nós temos muitos textos bíblicos que nós poderíamos fazer menção, que corroboram a ideia de que ele é o nosso mediador e que somente através dele nós podemos nos achegar, nós podemos ser reconciliados com Deus, nós podemos acessar a presença de Deus, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados, auxílio, força, e como Paulo também escreveu aos Efésios, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas tudo somente através de Cristo. Então veja que ali está Moisés, Elias e o Senhor Jesus Cristo. E tem 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos nos representam na nossa humanidade, porque são homens como nós. Eles são judeus, então eles cresceram dentro de uma cultura onde Moisés, onde Elias são personagens que têm uma proeminência, uma relevância gigantesca, não é? Dentro do que eles aprenderam desde a infância. E repentinamente eles estão no monte, onde eles encontram Moisés, onde eles encontram Elias, e onde está o Nazareno, que eles conhecem, o filho da Maria. E vem uma voz do céu que diz assim: não é Moisés que tem que ser ouvido, não é Elias que tem que ser ouvido, vocês têm que ouvir o meu filho. Porque a mensagem que Moisés recebeu foi uma mensagem dada para um tempo específico. A mensagem que Elias, representando todos os profetas, recebeu foi dada para um tempo específico. Mas a mensagem que Jesus traz é a mensagem que transcende o limite do tempo. Ela é para todas as gerações. Então a nossa lição até diz isso: não é Moisés, ou seja, a lei, nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas Cristo. E Hebreus, na carta aos Hebreus, começa exatamente falando isso: havendo Deus falado antigamente, de muitas formas, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então esta é a mensagem que nós temos que ouvir, esta é a mensagem que nós temos que pregar. Léo, estamos dizendo que o Antigo Testamento não tem validade para nós? De forma alguma estamos afirmando isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus na sua completude. Mas não podemos fazer a leitura literal do texto sem entender o tipo, não é,
daquilo que está apontando para Jesus como antitipo, como a gente aprende dentro do estudo da teologia. Então, é sempre fazer esta leitura espiritual do texto sagrado, que nos aponta para Jesus em todos os momentos da história. E não só ler, mas pregar esta mensagem. E aí, Léo, para nos encaminhar aqui para o fim da nossa lição, nós vamos ver que depois que acontece tudo isso, que Deus fala, parece que os discípulos se dão conta, quando eles olham, o texto diz, não tinha mais Moisés e Elias, só tinha Jesus. Ou seja, Moisés e Elias passaram, mas Jesus ficou. E esta é a mensagem que nós precisamos guardar nesse tempo. Jesus é o único necessário para a nossa salvação. E aí nós vamos lembrar lá do começo da história, né? Quando se tinha muita resistência ao evangelho e a salvação só em Jesus, porque tinha lá os judaizantes que queriam incentivar, principalmente os gentios que estavam se convertendo, que eles precisavam adotar as práticas da lei. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que se privar dos alimentos, vocês têm que seguir os rituais, porque só Jesus não salva. Era a visão, né, dos judaizantes daquela época, justamente pela dificuldade de conceber a suficiência de Cristo para a salvação, como sendo o único mediador entre Deus e os homens. Exatamente. E essa é uma dificuldade que muitas vezes, embora a gente esteja agora fazendo menção aos judaizantes, mas muitas vezes é uma dificuldade nossa. Sim, também. Perfeito. E em graus diferentes, em sentidos diferentes, mas muitas vezes nós, eu e você, querido irmão que está nos ouvindo, e de uma forma muitas vezes inconsciente. Exato. A gente acaba projetando que além do sacrifício de Jesus, a gente precisa de mais alguma coisa. Então, às vezes são boas obras, às vezes são bons comportamentos, como se isso fosse nos justificar diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que a justificação ela é somente pela fé na obra de Cristo. É verdade, é verdade. Então, outra vez, né, nós estamos diante de uma realidade que é Deus, através do Filho, nos oferece um caminho, nos oferece uma porta, que é a porta da salvação, que é o caminho da salvação. Nós temos uma responsabilidade, que é atender esse chamado, que é responder este convite, que é entrar por essa porta, que é caminhar neste caminho. Então, irmãos, nosso esforço sempre de tentar, de alguma forma, deixar a lição mais prática possível nós precisamos professar Jesus como Deus, confessar Jesus como Deus, reconhecer a sua divindade, declarar que Ele não só é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, e nós precisamos responder ao chamado de Cristo para a nossa salvação. E nós queremos incentivar os irmãos a lerem e aprofundarem o estudo sobre este episódio da transfiguração. Leia Mateus capítulo 17, aprofunde esse entendimento, busque, venha na lição presencial para você continuar, degustando esse ensino, porque nós temos preciosidades tão grandes ali. E eu quero só ler com os irmãos, porque a lição diz assim: a transfiguração é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Veja quantas dádivas e preciosidades nós temos neste relato deste acontecimento tão maravilhoso que foi esse momento da transfiguração do Senhor Jesus. E a conclusão da nossa lição, então, nos diz que a doutrina do Filho de Deus nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Ou seja, não existe fé, que é o que nós estávamos falando aqui, o Léo estava nos explicando, sem Jesus. A fé é em Jesus. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito.
Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Que grande dádiva nós temos de poder caminhar com Jesus nesta vida. Ter recebido a salvação da nossa alma sem nenhum mérito nosso, totalmente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós simplesmente cremos, não é? Se é que nós podemos dizer simplesmente cremos, mas cremos, recebemos a salvação pela fé e nós temos o privilégio de poder, dia a dia, caminhar com o Filho de Deus, que é o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, e que está conosco na nossa jornada de fé. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, nós nos encontramos na próxima semana e não se esqueça, nós precisamos ouvir, viver e transformar. Até semana que vem.